Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um livro de uma das principais autoras norte-americanas contemporâneas, a Toni Morrison. Esse livro foi uma escolha de vocês naquele desafio das campeãs que eu iniciei aqui e que a gente vai dar continuidade. Eu sempre apresento duas autoras ou autores premiados de algum prêmio. O primeiro que eu fiz foi do Nobel. Coloquei duas vencedoras do Nobel, que foi a Nadine Gordimer e a Toni Morrison, e vocês escolheram a Morrison. Foi até relativamente apertada essa disputa. Vocês escolheram a leitura desse livro e a gente vai falar sobre ele agora, o Deus Ajude Essa Criança, entender quem é que Deus ajuda, entender quem é essa criança, entender a temática muito recorrente da obra da Morrison, que está muito presente nesse livro aqui. E a gente vai falar sobre isso logo depois da vinheta. Se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo para você dar o like nesse vídeo, inscreva-se no canal se ainda não estiver inscrito, ative o sininho de notificação para ficar recebendo as novidades, é muito importante estar inscrito aqui no canal e deixa o like nesse vídeo também. Tá rolando uma leitura conjunta aqui de toda a coleção Exit da editora Ubu, então a gente vai fazer a leitura de todos os 7 livros até o final do ano em vídeos ao vivo aqui no YouTube. Então confere também esse convite que eu faço aqui a vocês e também tá aqui no box de descrição logo aqui embaixo. Então vamos lá, vamos falar aqui desse que foi o último romance lançado em 2015 da Morrison, Deus Ajude Essa Criança, e entender as temáticas que a Toni Morrison aborda aqui. Ela é uma escritora bastante respeitada dentro dos Estados Unidos, está viva ainda, está produzindo, venceu o Nobel, a primeira mulher negra a vencer o Nobel. Então ela carrega um respeito muito grande da crítica, do público, dentro da academia. Ela é uma mulher que lutou pelos direitos civis norte-americanos através das letras, através dos livros. Então, até hoje, ela é bastante premiada, condecorada, homenageada, ainda em vida lá nos Estados Unidos e pelo mundo afora. Aqui no Brasil tem uma legião de fãs dos livros dela. Eu, particularmente, gosto muito dos livros da Morrison. Ano passado até li um livro, até deixei aqui em cima, que foi o Voltar para Casa. Eu li, até tem mais anotações aqui, mas acabei não fazendo vídeo aqui pro canal. E aí perdi, assim, eu teria que dar uma relida, alguns pontos para poder trazer algumas questões mais profundas, que apesar das minhas anotações aqui, acabei perdendo, sei lá, foi acontecendo algumas coisas aí, algumas pautas que eu fui fazendo e acabei deixando o livro de lado. Quase todos os livros que eu leio eu trago aqui em vídeo, um ou outro como esses acabam escapando. Mas enfim, a Morrison voltou com uma temática importante aqui da obra dela. Ao longo de toda a sua obra, ela trata de uma questão chamada colorismo, que inclusive a gente vai abordar um pouquinho mais lá na frente sobre essa questão. Mas antes eu queria falar basicamente o que é que conta essa história. É a história de uma criança chamada Lula Ann Bridwell, que ela nasceu mais negra do que o que os pais dela consideram, vamos dizer, aceitável. Filha de pais negros, mas ela nasceu mais escura que os próprios pais. Então ela já carrega essa questão, porque o pai abandona a mãe e a filha por essa questão, por uma desconfiança, e ela já carrega essa culpa de ter acabado o casamento. A sua mãe, por sua vez, ela não a trata de forma honesta, a filha justa, com carinho, afeto, uma criação minimamente feliz. Então ela tem uma infância bastante infeliz, mas existe um acontecimento na vida dessa criança que ela condena, isso não é nenhum tipo de spoiler, inclusive está na sinopse aqui na orelha e atrás aqui do livro, que ela condena uma pessoa através de um testemunho seu em juízo, e isso, esse evento muda a relação dela com a mãe. E aí a gente sabe também, que também não é nenhum tipo de spoiler, que ela cresce e vira uma executiva bem-sucedida, uma mulher moderna, dona de si, independente, que tem seu emprego, toma suas decisões, a despeito das questões da sua cor. Isso é importante a gente frisar, que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Eu achava importante a gente contextualizar toda a história do livro, todo o resumo do que é o livro. Eu não quero também aqui sair contando spoilers, apesar de ser um livro bastante curto. Fica um pouco até difícil de ponderar o que é que pode ser dito para não falar nenhum spoiler. Mas a gente já tem apresentado essa personagem
com todos os seus traumas de infância e uma vida relativamente mais calma, vamos dizer assim, com uma certa ascensão social e financeira. E a partir daí, dessa possibilidade real de custear a sua vida, de manter sua independência, ela vai tentar refazer alguns erros que ela cometeu quando criança, que é justamente essa relação dessa pessoa que ela condenou em juízo ainda quando criança. Ela deu um depoimento, um testemunho que mudou a vida de uma pessoa branca. E isso é importante a gente perceber no livro, essa relação do negro, no caso uma mulher negra, condenando uma pessoa branca. Tem uma certa questão nesse livro que os personagens, principalmente os secundários, os que rondeiam a personagem principal, eles são são superficialmente trabalhados pela Morrison. Isso foi algo que foi bastante criticado na época do lançamento desse livro e que eu concordo com essas críticas. Alguns personagens, como a mãe dela, acaba tornando-se um personagem superficial, que poderia ter sido um pouco mais retratada para poder dar mais corpo a esse romance. É um romance curto, de 120 e poucas páginas, 160 páginas, 165 páginas. De qualquer forma, isso não atrapalha de todo o prazer da leitura desse livro. Por quê? A Morrison, ela puxa as características da sua prosa muito pelas coisas que acontecem no entorno dos personagens e nem tanto com os personagens em si. E isso fica muito claro nesse livro. A temática sobre o colorismo, que é uma temática que ela carrega há muito tempo nos seus livros, e esse é um assunto importante para a gente tratar nesse vídeo, e que o que é que seria o colorismo? O colorismo foi um termo criado pela escritora Alice Walker, do A Cor Púrpura, que ela citou esse termo numa palestra. E colorismo é basicamente que quanto mais clara for a pele do negro, mais privilégios ele tem. Quanto mais, vamos dizer assim, quanto menos negro ele parecer ser, mais privilégios ele tem. Isso a Toni Morrison trabalhou com grande maestria durante muito tempo na sua obra. E esse termo, esse colorismo, ele não tem nenhuma base científica, nenhuma comprovação científica, obviamente. Mas para os Estados Unidos, existem exemplos que muita gente defende que isso realmente existe. Por exemplo, Barack Obama, muita gente diz que ele só conseguiu ser presidente porque ele não era tão preto quanto outra pessoa poderia ser. Ele era filho de uma mulher branca com um homem negro. A esposa do príncipe Harry, que eu não tenho o nome dela, acabei esquecendo aqui, Meghan Markle, a Mayara tá me passando aqui, meu ponto aqui me passou aqui, né? Meghan Markle, ela não é tão negra quanto, por exemplo, a mãe dela. Parece que o pai dela é branco, enfim, eu não sei. Mas existe essa distinção que a Morrison trata aqui na tentativa da personagem em tornar-se mais branca. Quando a personagem cresce profissionalmente, vira essa mulher independente, que tem um certo poder financeiro e social, que tem uma certa influência dentro da sua empresa, e ela galga esses degraus sociais, vamos dizer assim, a Morrison está querendo dizer que ela se utiliza desse colorismo à sua condição. Ela se afasta de uma condição de assumir a sua negritude para poder crescer, para poder ser aceita dentro da sociedade, e especialmente ser aceita pela mãe. Pelo menos foi isso que eu entendi, assim, que eu captei. Apesar dela não se adentrar dentro do vigor dos personagens, a Morrison se aproveita dessa temática para criar uma narrativa incrível. Realmente tem um poder de escrita, de lhe prender. Fazia tempo que eu não pegava um livro para passar 2 horas sentado, lendo assim, querendo saber o final. E eu fui chegando no final desse livro, já pro penúltimo capítulo, e quando eu li o penúltimo capítulo, eu botei a mão na testa e puta merda, eu não acredito que a Morrison fez isso. Assim, um clichê absurdo. Mas felizmente era somente o penúltimo capítulo, porque no último capítulo ela dá um plot twist novo para a obra,
que nos explica, e parece que quando a gente lê o último capítulo, vem assim um trem, assim, trazendo tudo que a gente tinha acabado de ler. A gente volta para o começo do livro e a gente começa a relembrar a temática que envolve e cerca todos esses personagens, e a gente entende quem são as crianças que precisam de ajuda. Porque no fundo, seja independente da sua cor de pele, todo mundo quer estar imune a doenças, às raivas, à violência, ao racismo, aos preconceitos, mas todo mundo precisa de uma certa proteção, e todo mundo precisa de uma certa ajuda. E essa criança desse livro pode ser qualquer um, independente do seu gradiente de cor. É mais ou menos isso o que a Morrison quer dizer. Que o mundo é muito violento e cruel, e não dá para ficar fantasiando certas medidas, e por mais que você não se aceite, por mais que você tente não se aceitar, ele vai continuar sendo cruel. E que por mais que você tenha tornado-se uma pessoa bem-sucedida, competente, reconhecida dentro do mundo empresarial, não significa que você não tenha sofrido seus racismos e seus traumas, os seus cortes, as suas marcas. E é isso que faz esse pequeno livro ser muito bom, realmente ser um livro muito bom, apesar de alguns clichês, de alguns personagens não serem tão aprofundados assim. Eu senti particularmente falta disso. Cada capítulo é como se fosse um personagem contando a narrativa da história, e ela aborda aqui até as falhas dessa questão do colorismo, que a gente muita gente fica falando, é negro que tem preconceito com o próprio negro, para justificar o seu racismo, né? Tem muita gente branca que se utiliza desses termos, que não existe racismo, que os próprios negros são racistas com eles, mas ninguém de fato sofre na pele o que acontece no mundo, no seu dia a dia. Ninguém está ali na sua pele, vestido, se passando por você. Cada um sabe as suas dores, as violências que o mundo lhe traz. E esse termo, particularmente no Brasil, é muito, vamos dizer assim, muito complicado trazer a realidade norte-americana para o Brasil. São países miscigenados, o Brasil especialmente é mais miscigenado, então esse termo se utiliza muito nesses aspectos, em países que tem uma mistura muito forte. É difícil falar sobre isso, falar essa questão de raça, de cor de raça, como se... É muito mesquinho, né? Na realidade é essa, falar sobre isso, ter que tratar sobre esses assuntos, torna a humanidade muito mesquinha, assim, muito baixa, muito vergonhoso até a gente poder medir as pessoas pelo tom da sua pele, ou pela sua orientação sexual, ou pela sua condição financeira. Então, somente uma mestre das letras, uma pessoa genial, uma escritora que eu realmente gosto muito, poderia, mesmo num romance que não é dos seus melhores, assim, dos mais aclamados, trazer umas questões tão profundas para um livro tão curto e pequeno, e que fica a nossa recomendação para esse vídeo. Eu também vou deixar a recomendação do vídeo da Lívia Zaruti, do Etnia Brasileira, do canal Etnia Brasileira, que ela fala sobre isso do colorismo. Então tem um link aqui embaixo se você quiser conhecer um pouco mais. Talvez eu não tenha sido tão claro quanto eu pretendia. Mas vejam o vídeo também, leiam o livro, conheçam a Toni Morrison, se aprofundem nos temas que ela traz, porque ninguém fica imune aos livros dela, definitivamente. Então é isso, pessoal, deixa o like nesse vídeo. Em breve vai ter a escolha do próximo desafio, vou escolher outro prêmio literário e vocês vão escolher quem eu vou ler, e eu pretendo ficar fazendo isso sempre aqui no canal, que é uma forma de vocês participarem mais nas escolhas das resenhas aqui dos livros, beleza? Deixa o like nesse vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, e é isso aí, valeu, tchau!